do Senhor essa palavra. Te pedimos, Deus, que o Senhor venha nessa noite com a tua revelação sobre nós. Que o nosso coração esteja aberto para receber vida diretamente da fonte que é o Senhor. Pai, nós negamos toda a palavra humana, nós não queremos conhecimento, mas nessa noite nós queremos experimentar o Evangelho do Senhor, que é poder para transformar as nossas vidas, para mudar, para nos dar uma nova direção. Pai, assim como o teu Espírito criou tudo através da tua palavra, nessa noite que o teu Espírito venha criar coisas em nós, criar nas nossas células, criar nas nossas vidas. Nós declaramos que a união da palavra e do Espírito nesse lugar vai trazer um avivamento nas nossas células, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Ou não amém? Glória a Deus. Quero compartilhar algo com você. É estranho te olhar daqui de cima, mas levar o púlpitozinho lá para baixo e até trazer. Então vou compartilhar rapidinho com você daqui, amém? Mas o nosso alvo nessa noite é a glória de Deus, o poder de Deus, a vida de Deus, amém? A palavra que procede de Deus. Sabe, eu não sei como você tem se achegado aqui aos nossos cultos. Compartilhei na quinta-feira na oração. Não sei como você tem se achegado na quinta-feira aqui nas orações. Que em nome de Jesus nós vamos orar aqui. Mas eu espero que você saia da sua casa com fome e sede do poder da vida de Deus. Porque Deus não tem pra gente uma reunião religiosa. Não é o alvo de Deus. Nós entremos num prédio, colocamos nossa poupança na cadeira e fiquemos ouvindo algo, ouvindo alguém falar. Você não está aqui simplesmente para reunir com as pessoas que estão do seu lado. Você está aqui para ser edificado pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. E na vida cristã, só come aquele que tem fome. Fala para o seu irmão aí, você tem fome de Deus? Então larga o celular, larga aí a passividade e mantenha o seu coração ativo, porque nessa noite o Espírito Santo vai nos trazer algo novo. Quantos creem nisso? Eu saí da minha casa hoje morrendo de expectativas, porque eu creio que o poder de Deus, todo fim de semana, tem algo para acrescentar nas nossas vidas, amém? Amém ou não amém? Hoje eu queria compartilhar com você sobre o poder da graça que traz avanço sobre a sua vida. A vida cristã, meu querido, ela só pode ser vivida através do poder de Deus. Você não pode viver uma vida cristã, de fato, sendo uma vida genuína, se você não for alguém que é cheio do poder de Deus, que é cheio da vida de Deus. Presta atenção aqui em mim. Eu prometo que eu não vou demorar hoje, mas eu preciso muito da sua atenção, amém? A vida cristã, ela é assim. Ninguém pode viver uma genuína vida cristã se ele não for um jovem que é cheio do poder de Deus, um homem cheio do poder de Deus, uma mulher cheia do poder de Deus. Não é possível isso. Por quê, Adriano? Porque a vida cristã, ela vence o diabo, vence a carne e vence o mundo. Ela vence as tentações, vence o pecado, vence a apatia, vence a passividade. E não tem como vencer essas coisas se você não for alguém que é cheio do poder de Deus. Consegue me compreender? Sim ou não? Não tem como. A sua vida vai ser uma vida triste, fraca. Já conheceu alguém que está doente? Mas muito doente mesmo. Aquele tipo de doença que deixa a pessoa bem magra, bem abatida, bem fraca, bem... E aí você olha e fala, nossa, que vida fraca. Que coisa ruim. A vida cristã, sem o poder de Deus, ela é assim. É uma vida fraca, ruim. Uma vida que você
não tem prazer em viver. Uma pessoa tem que ser, para ser um cristão, tem que viver cheio do poder de Deus. Cheio do poder de Deus. Amém? Abre sua Bíblia em 1 Coríntios 2. Versículo 4. Sabe, Paulo, ele foi um homem que viveu a vida dele cheio do poder de Deus. E lá em 1 Coríntios 2,4, a palavra de Deus diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, mas em demonstração de espírito e de poder. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está falando o seguinte: eu tenho um chamado de Deus, e o meu chamado é pregar para os gentios. E eu vim pregar. Enquanto eu pregava, eu não usei de sabedoria humana ou de persuasão. Paulo está dizendo: eu não vendi uma nova religião. Eu não apresentei algo e persuadi vocês a aceitarem isso. A minha vida, a minha pregação, ela consistiu em demonstração do Espírito e poder. Vai lá para Romanos 1,16. Romanos 1,16. Olha o que está escrito aí. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Todo cristão, ele vive no Evangelho. Já falei isso para você hoje. E o Evangelho, a palavra está dizendo que é poder de Deus. Essa palavra poder aqui é dínamos, da onde vem a palavra dinamite, da onde vem o poder da explosão. Por que nós devemos viver uma vida de poder? Porque Deus não te chamou para viver uma vida de fraqueza. Crente vencedor, ele vive uma vida de poder. Olha para o seu irmão do lado, vê se ele tem cara de dinamite. Presta atenção. Presta atenção. Agora a pergunta é: alguém tem dúvida de que você deve viver uma vida cheia do poder de Deus? Isso é muito claro, a Bíblia é muito clara sobre isso. É muito simples. Se você não vive uma vida de poder, você vive uma vida de fraqueza. E Deus não te chamou para ser fraco, isso é nítido. Agora a pergunta é: como que você vive uma vida cheia de poder? Como? Aí é que vem a questão. E isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Vai lá para 2 Coríntios 12, versículo 9. Não converse. 2 Coríntios 12, versículo 9. Eu vou te contar algo. Não é novidade. Mas a minha oração nessa tarde, eu orei. Eu clamei, eu chorei diante de Deus. Para que quando eu estivesse falando isso para você,
viesse sobre você revelação do tipo de vida que você tem que viver. Como você tem que viver a sua vida. Eu orei nessa tarde e meu desejo é que você saia daqui com revelação disso. Do que está escrito aí. E disse-me, quem disse? Deus, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, peraí, cara. O meu discipulador, o meu líder e você mesmo, Adriano, já falou que o poder vem através de oração. Quantos creem que poder vem através de oração? Quantos creem que o poder vem através de jejum? Quando você está jejuando, você fica cheio do poder, né? Quantos creem que o poder vem através de fazer um voto, falando, eu não vou tomar banho? Não, esse não, né? Eu não vou cortar o cabelo, eu vou dormir no chão. Quantos creem que vem através disso poder? Mas a Bíblia não está dizendo isso aí. A Bíblia não está dizendo isso. O que a Bíblia está dizendo então? Que Deus se aperfeiçoou o poder dele na sua fraqueza. Sabe, nós não queremos entender esse versículo. Na sua mente, para você isso é inaceitável. O que eu vou te falar talvez é inaceitável. Mas Deus te usa do jeito que você é. E do jeito que você é, o dia que você entrar nisso aqui, o que está escrito aqui? Minha graça te basta. Se você entrar na graça, ela já basta. E as suas fraquezas, Deus usa para transformar em poder. Mas Adriano, eu preciso de orar. Não. Eu preciso jejuar. Não. Não, peraí, Adriano. Você não está... Você está dizendo então que eu tenho que sair daqui e não orar mais? Não é isso que eu estou dizendo. Não vou jejuar nunca mais? Não é isso, eu estou jejuando hoje. Então, para quê? Para que orar? Para que jejuar? Você tem que orar e jejuar com o coração correto. Deus não rende a oração de homem. Você pode jejuar até virar um varapau. Ficar magro. A mão de Deus não vai sair do propósito dele. Nós oramos e jejuamos para enxergar o mover de Deus. A oração, meu querido, ela muda você. O jejum muda você. O jejum não muda o coração de Deus. O poder, olha para mim aqui, ele vem pela graça. E a graça é de graça. Presta atenção, meu amado. Jesus morreu por você, para que você entrasse nessa esfera espiritual de poder. O que significa isso, Adriano? Você não podia desfrutar do poder de Deus, porque você estava no pecado. E o pecado não te qualificava a entrar diante de Deus. Porque se com o pecado você entrasse diante de Deus, você seria fulminado. Mas Jesus, a Bíblia fala que ele já pagou todos os seus pecados. Deus não está mais irado com você. Você consegue me entender? Deus não está mais irado com você. O que significa? Olha para mim aqui. Significa que chega dessa vida de fraqueza. Chega dessa vida de pecado. Chega dessa vida de passividade. Por que, Adriano?
Porque Jesus já pagou isso por você. Jesus, ele já pagou. E porque ele pagou, você pode chegar diante de Deus e usufruir do poder que está disponível na sua vida. Você está me entendendo nessa noite? Sim ou não? Sim ou não? O problema quando você fala de graça é a mentalidade do crente. Existem dois tipos de crentes que estão talvez, me ouvindo agora. O primeiro é aquele que sabe que é livre e vive como? É livre. Você é livre. E você vive como livre. O segundo é aquele que sabe que é livre, mas prefere viver preso pelo pecado. Esse é o problema. Prefere não desfrutar daquilo que Deus já deixou disponível para você. Eu vou usar uma ilustração aqui, para que você entenda o que é isso. É mais ou menos como se você fosse alguém doente, fraco, miserável, morasse no pior lugar de São Paulo, numa casa que não tem teto, quando chove tem que se cobrir com papelão. A sua vida é uma desgraça. E você vive nesse lugar. Mas lá, onde você mora, tem um rádio. E aquele seu rádio velho, quando toca um funk, deixa você alegre. Você fica feliz por 5 minutos talvez. 10 minutos, que é o momento que está tocando. E talvez você chegou aqui, nessa condição espiritual, desfrutando de pequenos momentos de prazeres. Você entrou aqui, eu falei, rapaz, a graça de Deus te basta. Existia alguém que era extremamente rico, tinha uma mansão, dinheiro infinito na conta, muita comida, muita paz, alegria. E sabe de uma coisa? Estou te contando hoje. Ele morreu. E ele nomeou você herdeiro dele. Você é herdeiro. Você pode desfrutar disso tudo. Qual é o problema então? O problema é que você fica pensando. Puxa vida. Eu vou largar aquela vida desgraçada, miserável, cheia de problema, de doença. Mas eu amo tanto aquele meu rádio com o meu funk. Aqueles 5 minutos de prazer, eles são tão preciosos. E o risco que corre é que quando você volta para sua casa, o seu maior desejo não é desfrutar daquilo que Deus tem para você, mas é voltar para a sua vida miserável só por causa dos 5 minutos de prazer. A maioria dos jovens que entram na igreja tem essa mentalidade. Eles preferem o pecado dos 5 minutos de prazer do que desfrutar uma vida inteira na intensidade de tudo que Deus tem para você. E quanto custa isso? Não custa nada. O próprio Deus já te deu. Ele morreu para que você tivesse isso. De graça. Para que você fosse abençoado. Olha para mim aqui. Grátis. Isso é graça, meu amado. Isso é graça. Sabe, meu querido, oração, jejum, eles são armas poderosas na sua mão. Armas poderosas que Deus nos entregou para alinhar a sua vida com o mover de Deus. Porque o mover de Deus, ele não muda. Você consegue entender isso, sim ou não? Você consegue entender isso mesmo? Ah, Adriano, então eu vou sair daqui, eu não vou orar mais. Não vou jejuar nunca mais. Se você fizer isso é porque você é bocó. Por quê? Porque você está deixando de usar aquilo que Deus te deu para alinhar o coração de Deus com o seu. Você consegue me entender? Talvez você está falando assim, a minha célula ela cresce porque eu oro. Não! Ela cresce porque eu jejuo. Não! Não é. Não é.
Não é. Não é. Ela cresce porque eu visito? Não. Ela cresce porque eu sou bem apresentável. Eu falo bem. Não, não é. Por que então? Quais são os motivos? É o dia que você estiver alinhado com aquilo que Deus tem. Sua célula cresce. Mas como isso, Adriano? É quando você desfruta da graça de Deus. Está me entendendo? Acho que você não está me entendendo. Será que está? Vem aqui vocês da primeira fileira. Vocês também, vem aqui em cima. Vem aqui rapidinho. Não, André não, Takayane. Vem aqui em cima, vem aqui em cima. Eu quero te exemplificar. Vem aqui, Ricardo. Forma uma roda aqui vocês, ó. Vocês aqui, vocês vão para lá. Entra aí na roda, Ricardo. O que é a oração? O que é a graça de Deus? Presta atenção. Aquela ali é a célula do Ricardo. Ele é líder de célula aqui, ó. Ele que lidera. Aqueles ali são os desviados dessa região. E os não convertidos. Não, é só uma suposição. Toma aqui, Ricardo. Segura isso aqui. Presta atenção. Deus determinou algo. Que ele vai ganhar toda essa região aqui. Está determinado. Deus já determinou isso. Antes da fundação do mundo. De que todos aqui serviriam ao Senhor. E tem uma célula aqui. Por que isso não é uma realidade? Porque esse líder aqui, talvez ainda não conseguiu alinhar o coração com o coração de Deus. Isso é o que faz a oração, mas em si, Deus não mudou para com aquela célula. Deus não mudou para o líder. Deus não mudou para essa região. O propósito de Deus vai ser cumprido. E ele fala assim, ó, já é. Você está me entendendo? Já é. Já está determinado, vai acontecer. E esse povo aqui, eles estão reunidos. E o Michel, na casa dele, ele não conhece a Deus. Mas, sem saber, ele fica pensando, um dia que aquele irmão da célula, crente, jogar uma bateria em mim, eu vou na célula dele. O dia que ele tacar uma bateria em mim, eu vou entender que isso é de Deus, eu vou. Mas enquanto isso não acontecer, eu sei que Deus não existe. Sabe o que acontece? O Ricardo pode ficar babando aqui, bravo. Falar, vocês não evangelizam, não ganha ninguém para Jesus, não vai resolver. Mas o dia que ele colocar o joelho no chão e ouvir Deus, fala para mim qual que é o seu propósito. O dia que ele jejuar e ele estiver mais sensível ao Espírito, ele fala, Deus, conta qual é a direção que eu tenho que tomar. Deus vai falar para ele, usa a bateria que eu dei nas suas mãos. Usa ela. Talvez o Ricardo fique, mas como assim, velho? Bateria, esse negócio não é de Deus. Deus fala, usa a bateria. E aí, por que ele precisa de orar? Porque ele ainda é muito carnal. Ele é muito duro. Ele tem muito conceito humano. Por que ele precisa de ler a Bíblia? Porque a Bíblia vai ensinar a dependência de Deus. E aí ele vai se quebrantando. Toda vez que ele ora, ele ouve, usa a bateria. Mas ele fala, não, esse negócio é loucura. Até o dia que de tanto orar, Deus transformou a vida dele. E agora Deus fala, usa a bateria. E o Ricardo é um homem sensível. Deus nunca mudou. Desde o primeiro dia. O propósito de Deus era aquele. Mas um dia, o Ricardo entrou na linha. E a célula dele, que nunca saiu daquilo ali, vai conhecer agora uma bateria que faz o mover de Deus acontecer. E aí o Ricardo vai lá, ó. Taca a bateria no Michel. Essa aí. Taca a bateria no Michel. Devagar. E aí o Michel fica, nossa, aconteceu algo que mudou a minha vida. E aquilo vai acontecer. Por quê? Porque Deus mudou
o seu propósito? Não. Porque Deus transformou ali Não. Deus sempre teve o mesmo propósito. Porque o Ricardo começou a orar e a jejuar, o próprio Ricardo entrou na linha de Deus, mas Deus nunca mudou com ele. Você consegue entender isso? O coração do Pai nunca foi transformado. Ele sempre está de bem com você. Por quê? Porque na hora que ele olha para você, ele vê o Senhor Jesus. E olha, ele não pode. Na hora que ele olha para sua cara, ele não vê essa cara, seja bonita ou feia. Ele vê o Senhor Jesus. Quantos aqui já oraram? Falando, igual o Ricardo aqui, Deus, eu vou ali jogar bateria em todo mundo, no nome do Ricardo. Sabe o que acontece? Se ele fizer isso, nada vai acontecer. Por quê? Porque o Ricardo é pecador. Porque o Ricardo ainda há de ser transformado até o dia de Cristo Jesus. Mas não foi ainda. Ricardo, ele não pode entrar na presença de Deus. Por quê? Porque ele mesmo não tem problema. Ele tem problema. Nem eu e você. Só que presta atenção. Quando nós oramos, como que nós oramos? Nós terminamos a nossa oração falando, Senhor, faz aquele irmão X se converter. No nome de Jesus. E aí, Deus lá no céu ele ouve, ele falou, quem que é? Jesus. Você está pedindo por quem? Por Jesus. Então eu vou ter que fazer. Porque se fosse no nome do Ricardo, não ia acontecer nada. Esse povo ali ia morrer e ir para o inferno. Mas porque é o nome de Jesus, eu tenho que fazer. Porque Jesus é justo. Quando já leram na Bíblia que está escrito assim, a oração do justo tem muito em seu efeito. Alguém já leu isso? Vou te perguntar uma coisa, quem você pensou que era justo? Você? Não, eu vou aqui, vou deixar de pecar uma semana e eu vou orar. E aí eu vou chegar diante de Deus e falar, Deus, eu sou justo. E a tua palavra diz que a oração do justo tem muito em seu efeito. Converte a minha mãe, converte meu pai, vai acontecer. Por quê? Porque eu sou justo. É assim que funciona? Você consegue chegar diante de Deus e falar que você é justo? Então por que está escrito na Bíblia? A Bíblia é problemática? Ela ensina um negócio que não dá para ser cumprido? Não. Porque a oração do justo. Mas quem é o justo? Quem é o justo? Quem é o justo? Tem muito em seu feito. Então quando você clama pela sua célula, faz, Deus faz. Em nome de Jesus. Isso é a graça, Deus vai fazer. Por quê? Porque o justo cria um efeito quando ora. Amém? Você está me entendendo? Sim ou não? Os irmãos podem sentar, obrigado. Isso é graça. Isso é graça. Lá no meu emprego, Adriano, como que a graça se manifesta? Deus te colocou lá, Deus quer te promover. Só que você precisa de alinhar com o coração dele, por isso você tem que orar. Mas Adriano, e se eu não orar? Se você não orar, Deus vai fazer do mesmo jeito. Só que você corre o risco de não desfrutar, porque você não entrou naquilo que Deus queria. Consegue entender? O problema da oração não é para Deus, é para você. E como que funciona a graça? A graça é mais ou menos assim. Você chega diante de Deus e fala, Deus, eu não sou muito digno não. Eu nem oro direito. Eu não jejuo. Mas eu vou ser líder de célula. Nossa, mas como assim? Isso é graça. Só pode desfrutar do melhor de Deus quem entra na graça. Confundi sua cabeça aí ou não? Talvez estava pensando, não, o líder tem que ter um padrão violento. Mas o líder tem que ser homem que ora horas. Presta atenção aqui, não conversa. Presta atenção. Um homem que roubou R$1 milhão
Em que ele é diferente do homem que roubou 50 centavos? Ele é pecador por igual, sim ou não? Diante de Deus eles são o quê? Pecadores. O homem que orou 5 minutos, em que é diferente do homem que orou 15 horas diante de Deus? Responde para mim. Qual a diferença? Qual a diferença? O homem que orou 5 minutos, em que ele é diferente do homem que orou 15 horas? Mudou o contexto? Diante de Deus, olha para mim, os dois são Jesus Cristo. Adriano, não, peraí. Não, peraí. Diante de Deus, os dois estão em Cristo. Porque ou você está ou você não está. Não é quanto mais você ora, mais você está. Porque senão nós teríamos um sério problema. Sim ou não? No dia que você não ora, você não está em Cristo. Se Jesus voltar, você vai ficar aqui. Deus, eu não orei. De repente você tem um ataque cardíaco, você vai para o inferno? É assim que funciona? É assim que funciona? Sim ou não? Não, mas você acabou de me dizer que é. Quando você não respondeu, você acabou de me dizer que é. Diante de Deus, olha para mim aqui, ó. Olha para mim aqui, ó. Diante de Deus, nós já fomos lavados, justificados pelo sangue do Senhor Jesus. Diante de Deus, você já é aceito. Por isso que a palavra de Deus, que com ousadia você pode se achegar ao trono de Deus e desfrutar. Porque você não vai no seu nome, você vai pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. Não depende da oração, não depende do jejum, não depende do clamor, não depende. Depende do sangue do Cordeiro. Você quer que vamos analisar mais um pouco? Abre sua Bíblia em 2 Coríntios 12, versículo 7. Eu vou te contar algo que talvez você nunca quis ler. Ou leu e nunca quis entender, ou nunca entendeu. O que está escrito aí? 2 Coríntios 12, 7. E para que não me exaltasse, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Sabe o que Paulo está dizendo? Para que eu não me exaltasse, porque Deus tem me revelado muitas coisas, foi-me colocado um espinho na carne. E Paulo mesmo diz que era algo pelo qual Satanás esbofeteava ele. Não tem como saber o que era esse espinho na carne. Talvez uma doença, talvez... Mas o que dá para saber é que Satanás jogava isso na cara dele todo dia. Esse espinho está na sua carne. Esse espinho está na sua carne. Esse espinho está na sua carne. Você pecou. Você é assim. Você irou com a sua esposa. Você irou com a sua mãe. Você gritou. Você xingou o seu vizinho. Satanás está ali, ó. Você é um sem vergonha, você não dá conta de liderar, você não jejua, você não ora, você não tem isso, você não tem aquilo. Isso é Satanás na sua vida. Paulo está falando, Satanás ficava jogando algo na minha cara todos os dias, me esbofeteando por causa de um espinho que estava na minha cara. E a Bíblia fala que Paulo orou 3 vezes pedindo para que tirasse o espinho da carne. E o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Nada. Por quê? Porque no versículo 9 está escrito assim: não é espinho na carne nenhum, mas é pela minha graça. Paulo, esquece o espinho na carne, porque a minha graça te basta. E nesse espinho na carne, que é a sua fraqueza, eu vou demonstrar o meu poder.
Paulo, toca aqui o violão pra gente. Abre o violão aí, Rafa. Você tem algo na sua vida que o diabo te acusa? Olha para mim, eu estou quase terminando. Tem algo na sua vida que o diabo está todo dia falando para você? Olha para mim, não converse. Tem algo na sua vida que o diabo está falando? Você fez isso. Presta atenção, sabe qual que é um dos nomes do diabo? O acusador. O acusador. O acusador. Olha para mim aqui, ó. Tem algo que o diabo está apontando na sua cara e falando, você é assim. Talvez você está lá na sua casa, você pensa, eu vou ser um líder de célula. No minuto seguinte, vem, você que estava pecando semana passada? Você que não consegue controlar sua ira? Você que grita com a sua mãe todos os dias? Você que não ora? Você que não jejua? Você que não vive uma vida santa? Você que não vive uma vida em integridade? Tem muita gente que quer ser espiritual e fala, não, é o Espírito me convencendo. Não, é o diabo te acusando. Porque a palavra de Deus diz que todos os seus pecados já foram lavados no sangue de Jesus. E porque você é lavado no sangue de Jesus, você pode desfrutar do poder que vem de Deus. E porque você pode desfrutar do poder que vem de Deus, você não precisa ser mais aquele crente que não faz, aquele crente que é paralisado, aquele jovem que vive no pecado. Eu estou te contando hoje, meu querido, que o pecado não pode te dominar, porque você já é livre dele. Eu estou te contando hoje que Jesus já pagou todos. Estou te contando nessa noite que o poder de Deus está disponível para você, para sua célula crescer, para sua vida avançar, para o mover de Deus atingir essa cidade, atingir essa região através de você. Mas Adriano, eu não sou digno, eu também não sou, mas nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus. Por isso eu vou expulsar todo demônio que aparecer na minha frente. Por isso a minha célula vai crescer. Por isso nós vamos ver aqui centenas de jovens se ajoelhando diante do Senhor Jesus. Por quê? Porque eu fui lavado e eu estou na graça de Cristo. Eu estou na graça. Eu estou na graça. Será que você pode falar isso? Eu estou na graça. Tem muita gente que usa isso como motivo para pecar. Talvez você vai falar, então estou na graça, posso fazer o que eu quiser. Eu vou sair daqui, vou para o motel com aquela mocinha. Você pode fazer. Você está quase entendendo a graça. Só que o problema de você fazer isso conscientemente é que você está se auto-prendendo ao pecado. Mesmo não precisando mais, você está voltando para o barraco. Sem teto. Você está voltando para a morte. Eu quero dizer que provavelmente você nem nasceu de novo. Por quê? Quem nasceu de novo, nasceu do Espírito. E a palavra de Deus diz que as coisas do Espírito militam contra as coisas da carne. O Espírito milita contra a carne. Você pode até pensar, eu vou para o motel, mas o Espírito vai militar contra isso. Esse nasceu de novo. Tem vezes que ele perde. Abaixa o delimiter aqui, Rafa. Tudo, pode baixar tudo.
Você precisa ser cheio do poder de Deus. Presta atenção, meu amado. Paulo orou e falou: tira esse espinho de mim. Ele mesmo diz: qual orei 3 vezes para que tirasse de mim. Então me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, Paulo está dizendo, eu vou me gloriar nas fraquezas, porque é na fraqueza que eu sou forte. É onde eu sou fraco, que eu dependo de Deus. A palavra de Deus diz que você é forte. Se o seu problema é X, seja fraco, porque ali você vai ser forte, porque é Ele que vai tirar. Para que você quer o poder de Deus? Eu queria chamar os discipuladores aqui, a equipe de louvor. Para que você quer o poder de Deus? Sabe? Não converse, por favor. Para que você quer o poder de Deus? Olha para mim aqui, ó. Ei, olha para mim. Para que você quer o poder de Deus? Para quê? Para quê? Sabe para que Paulo usou o poder de Deus? O poder de Deus, ele só tem uma finalidade. Uma finalidade. Não é para fazer impressionismo. Não é para cair no chão e ficar rolando. Não é para trazer choro. O poder de Deus, ele serve para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Para que o chamado de Deus seja cumprido na sua vida. Fique de pé no seu lugar. Quero orar por você nessa noite. Presta atenção. Nós oramos diversas vezes e as pessoas caem no chão e acontece muita coisa. Talvez pessoas rolam, saem gritando, pulando. Eu quero dizer que nessa noite vai ser assim também. Mas o meu desejo, a minha oração é para que isso entre na sua mente. De que o poder que você recebe de Deus é para cumprir o chamado que Deus tem. E o chamado que Deus tem para nós nesses dias é acabar com o pecado desse lugar. É destruir as potestades que têm se levantado para roubar os jovens aqui de Pirituba. Para levar os jovens para a balada. É para... O poder de Deus é para isso. Para quando você estiver pregando lá na sua cela, compartilhando no seu evento ponte, a vida de Deus se manifeste. Para quando manifestar um demônio, você possa orar e ele ser liberto. O poder de Deus é para isso. O chamado que Deus tem te entregado nesses dias individual. Qual é o seu chamado? Por que Deus tem te chamado? Deus não te chamou para fazer uma faculdade simplesmente, meu amado. Deus não te chamou para fazer um curso. Deus não te chamou para ganhar dinheiro, para entrar no bom emprego. Deus te chamou para edificar a noiva dele. Deus chamou para ser a noiva, edificar a noiva. É para isso que você foi chamado. É para isso que você foi capacitado. E é para isso que ele vai transformar a sua vida. É para isso que o poder vai ser liberado sem medida. Sem nenhuma medida. Deus não tem limite conosco. Nós limitamos o poder do Espírito, a nossa insignificância. Feche seus olhos, levante sua mão ao alto.
Repita uma oração comigo. Você que nesses dias tem anseio pelo poder de Deus. Fala comigo assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite, capacita-me a cumprir o teu chamado em minha vida. Senhor Jesus, não permita que eu volte para minha casa igual eu entrei aqui. Senhor Jesus, derrama sobre mim revelação do céu de que eu sou um chamado. Derrama sobre mim revelação de que o teu poder, de que o teu poder vai se manifestar na minha vida pela graça. Senhor Jesus, nessa noite, derrama teu poder na tua vida. Continua com as suas mãos levantadas.